Nessa sessão, nós vamos estudar a origem da ideia de Deus e o conhecimento inato. Também vamos estudar os argumentos para a existência de Deus, o chamado teísmo, e as teorias antiteístas. A gente está aqui para abrirmos, digamos, a porta da primeira sala. E alguns cursos até preferem colocar o estudo da bibliologia em primeiro lugar. É aceitável, de fato. Todo o nosso estudo vai estar fundamentado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Ela é a fonte suprema, nós estudamos isso. Tanto é que agora a gente vai citar e vamos recitar e vamos refletir sobre a conexão entre, digamos, os versículos da Bíblia, né? As passagens que ali estão que falam sobre Deus no estudo da teontologia. Por essa razão, alguns defendem até que o estudo da bibliologia poderia ser o primeiro aí nessa sequência. Mas eu costumo particularmente defender, e muitos alunos até perguntam: professor, se eu entrar agora eu vou ficar viajando? A resposta didaticamente seria: qual é a diferença de você ler o capítulo 30 de Gênesis ou ler o capítulo 100 de Salmos? Se você ler a Bíblia toda é interessante, obviamente. Mas se você pegar e ler um capítulo isolado, o fato de Gênesis ter sido escrito antes não vai fazer tanta diferença, você não vai ficar viajando. O que a gente precisa é estudar a palavra de Deus. Não necessariamente numa sequência cronológica. É ideal? É o ideal. Mas não é absolutamente necessário. Tanto é que quando até você vai evangelizar, existe até, às vezes, né, digamos, uma regrinha básica de João 3,16, de até sugerir que aquela pessoa que está sendo evangelizada, na consolidação da fé daquela pessoa, que ela estude o Evangelho de João, por exemplo. Você não manda ela estudar Gênesis. Então, o que eu quero dizer com isso? É que essa questão dessa ordem dos estudos, no final das contas, se a gente for pensar no ponto de partida, o ponto de partida é Deus, de fato, o qual está relatado e revelado nas Escrituras. E ela mesma vai dizer: as coisas reveladas são para nós, as não reveladas são para Deus e para quem Ele quiser revelar. Ok? No estudo do ser de Deus, a teontologia não vai estudar apenas o que Deus faz, mas quem Ele é, e na sua essência, como o grande eu sou. E aqui a gente já traz logo uma primeira lição. A teologia sistemática não tenta provar que Deus existe. Não vamos tentar provar que Deus existe. A gente nem precisa disso. Porque temos fé. Vamos ver que a fé, a gente sabe que a fé é a prova. A fé é a prova. Tem como provar que Deus existe? No sentido científico, não. Porque é como nós dissemos, se a gente tivesse que provar Deus pela ciência, apenas aqueles que tivessem acesso a um laboratório para poder dissecar Deus poderiam comprovar. E uma pessoa que vive lá no meio da floresta não teria como provar a existência de Deus. Mas a mesma possibilidade que tem no coração de um cientista no laboratório, e tem também lá no coração de uma pessoa no mais longínquo bairro desse planeta, que é a fé. Deus pode se revelar para ele lá, e se revela mesmo, ok? E a nossa Bíblia, a Escritura, ela fala isso.
Colossenses, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, está escrito lá em Colossenses. Como? Eu não sei, mas ele vai. Se não foi, vai. Eu não sei se o texto lá estava se referindo para o futuro, fazendo uma abrangência geral, e lá ele diz que você pode pegar também nesse sentido de que foi pregado, da codificação. Não é assim que funciona quando a gente crê em Deus, aceita Jesus e parece que, ai, rapaz, era mesmo, é mesmo, se prova, é fé isso. Então, o que nós vamos ver não é tentar provar, né? A Bíblia nem sequer faz isso. A existência de Deus desde Gênesis 1 não é uma pergunta, mas é o fato, porque é uma base, é o ponto de partida. Para a gente nem precisava ter essa conversa, né? Mas é importante porque é um fato mais básico e inegável da realidade e porque também a gente é exposto a doutrinas contrárias, a argumentos contrários, a pessoas que entendem de outra forma, que a gente respeita, mas a gente também, como militante da fé e como missionário de Cristo, às vezes também nos utilizamos de argumentos para, digamos, não provar para nós, mas que o Espírito Santo também possa te usar, muitas vezes, e usa. Isso também pode ser uma forma de Deus usar o seu amor, não é isso? E, então, a gente percebe que as Escrituras vai tratar de revelar a magnitude desse Deus. A gente olha para a história humana e vê a ideia, a ideia de Deus permeando todas as culturas. As Escrituras vai tratar da magnificência desse ser magistral, os nomes, a perfeição divina. E somada a isso, como nós já vimos, na própria história, a gente vai perceber Deus ali. Mas por que isso acontece? Isso seria, algum incrédulo vai poder até dizer, isso é invenção do medo ou conspiração de sacerdote. A pergunta não é se Deus existe, mas como que essa ideia, veja bem, nós estamos aqui vendo a ideia de Deus existir. Deus existir. Como que essa ideia chega à mente de todo ser humano com tanta força, né? E aí, a gente vai ver 4 canais ou fontes de conhecimento que vão nos ajudar, né, a perceber como que a gente está e nós estamos mergulhados nesse ambiente que nos levam, né, a pensar em Deus. Ok? A primeira é a chamada intuição. A intuição. A intuição não é um chute, ok? Não é um pressentimento. A intuição é um conhecimento imediato, ok? Segundo Charles Hodge, a alma humana foi fabricada de forma que, ao olhar para o mundo, ela percebe imediatamente que existe um ser supremo. Você não precisa de escola para isso. Não precisa de escola para isso. Segundo, a tradição. Nós já até falamos sobre ela, né? A tradição, especialmente a oral, é aquela que é passada de pai para filho. Lá desde Adão. Desde Adão, passou para o filho dele, foi passando. Além da revelação, a tradição. Então, a tradição, ela apenas vai transmitir a verdade do que aconteceu. Não é assim que em casa você ouve do seu pai? Não é assim também que se você tem filho, você passa para o seu filho? Porque o meu avô fazia isso. Meu bisavô era assim. E o seu filho também vai passar, o seu neto vai retransmitir isso. O terceiro
é a razão, ou seja, a nossa capacidade lógica. Aí a gente tem um teólogo chamado Schaffer, que diz que a razão seria valiosa porque ela reflete a mente do Criador. Deus pensa. Está escrito lá, né? Eu tenho pensamentos de bem para vocês e não de mal. Eu imagino Deus pensando com a mão no queixo. Eu vou fazer o seguinte. Só que a nossa é limitada. Então, se a nossa razão tentar provar Deus sozinha, sem ajuda, ela vai criar um ídolo mudo, não é? A razão, portanto, ela é como um telescópio. Ela vai detalhar o que a intuição, olha só, olha a porta que a fé abre, que, vamos dizer, que tira, né, aqueles lodos. Tudo a gente já tem essa codificação e a fé vai ajudar para a gente perceber. E o quarto e supremo, como nós já dissemos, é a revelação, que é a revelação escrita, especialmente a Bíblia, e nela contida a revelação viva e dita e comprovada até como documento histórico que a revelação viva esteve aqui, chamada Jesus Cristo. Então ali não é só o escrito, mas a presença da revelação divina. E como nós já dissemos, aí até comprovadamente pela ciência, arqueologia, documentologia, né? Arquivologia, que seria dessa a que estuda todos os arquivos do mundo. Da mesma época de Jesus, você vai ter mais comprovações arquivológicas referente a Jesus Cristo do que referente a Júlio César, que era imperador na época. Se para alguém precisa, né, esse critério da revelação, da escrita e da presença dele é o critério absoluto. Sem a revelação, a intuição, né, que nós temos vira superstição. Por isso, quem não crê em Cristo vira um supersticioso. E o crente não pode aderir a isso, né? Porque a única mediação é Cristo. E a razão vai virar o quê? Racionalismo. Ou seja, arrogância. Que é entender para crer. Eu preciso entender tudo. Lembra disso? Nós não vamos nessa linha. A palavra de Deus é que valida, corrige e ilumina tudo, tudo, tudo. Ok? No nosso slide, eu até trago aqui um versículo de como a ideia de Deus alcança a mente humana. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha que interessante. Ou seja, indesculpáveis. Ninguém tem desculpa. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Sabia sim, estava revelado na sua frente e eu tenho certeza, sabe? Assim como qualquer um de nós aqui, fomos expostos e recebemos a pregação do Evangelho. E isso inclusive, é importante a gente ter em mente o porquê da gente retransmitir. Porque está escrito ali, para que eles fiquem inexcusáveis. Não só por uma pregação falada, mas pelas coisas que desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem. E claramente, é claro, se veem pelas coisas que estão criadas. Ou seja,
A pessoa que vem de Deus, e abre o coração para receber Deus, ele vê Deus nas coisas que estão criadas. E por isso, não há desculpa. Ok? Vamos continuar na próxima aula mergulhando ainda nesse debate, nessa questão envolvendo a ideia da existência de Deus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.